Oi, amigas e amigos, minhas queridas e queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou Marise Cunha e sou professora de patchwork e quilting. E hoje eu quero gravar para vocês um tutorial muito interessante sobre esse bloco aqui. Esse bloco é um clássico americano, chama-se Escada de Jacó, tá? Ele é muito fácil de fazer, ele é lindo. E você já deve ter até visto ele aí pela internet, mas hoje aqui eu vou ensinar também. Mas antes, eu queria conversar com vocês, minhas queridas e queridos seguidores, e pedir para vocês, né, curtirem o nosso canal, deixar o seu like, que é muito importante para nós. Ativem o sininho, porque vocês recebem os vídeos quando são postados. E não esqueçam de compartilhar com as suas amigas ou seus amigos, tá? Porque isso é muito importante para nós. Essa divulgação do canal é a nossa mídia de propaganda, tá? Então, hoje eu sempre peço no final da aula, mas hoje eu vou pedir no começo da aula, porque às vezes eu me esqueço, tá ok? Ó, conto com vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos fazer esse bloco, nós precisamos, primeiro eu vou passar a metragem, os materiais, ok? Então, nós precisamos 8, não sei se vou chamar isso aqui de um bloquinho, mas a gente chama isso aqui de 4 patch. 4 porque é 4, tá? Então, eu vou ensinar como é que faz o 4 patch. Nós precisamos para cada bloco, tá? O material que eu estou dando é para um bloco como esse aqui. Ele é, na verdade, um blocão, né? Um bloco gigante. Então, nós vamos precisar de 8 desses daqui. E 8 HST. Esses aqui nós temos, inclusive, aula no YouTube ensinando a fazer essa técnica, tá? Do HST. Mas hoje eu vou... na verdade, é um quadrado com duas metades de triângulo. Se fosse traduzir o que isso quer dizer. Então, vamos ver o material que nós precisamos. Então, para montar o bloco, nós precisamos 8 desse e 8 desse. Então, nós vamos começar... Então, nós vamos precisar... Você pode cortar os quadrados. Aqui eu estou fazendo com preto... e bem colorido. Você pode fazer outra cor se você quiser, ok? Então, eu vou ensinar a partir do meu bloco aqui. Então, nós vamos precisar, esses quadrados, você pode cortar com 5 por 5 polegadas ou 12 centímetros e meio por 12,5. E aqui, o colorido também, da mesma forma. No HST, nós trabalhamos os dois juntos, tá? Que eu já vou fazer para vocês. E também a mesma medida. E essa técnica, ela é muito interessante para quem trabalha com pré-cortes, né? O pré-corte do Charme Pack, que nós também já mostramos como é que funciona, já ensinamos inclusive a fazer, e dos Jelly Rolls, né? Que eles tanto vêm em rolo, quanto vem também em bandeja. O americano usa muito esse pré-corte de 2,5 polegadas, corresponde a mais ou menos 6 centímetros, é tanta medida que o do centímetro eu nunca guardo, 6,5 centímetros, tá? A largura dessas tiras aqui, que também elas podem ser compradas prontas, para quem quiser. Então, vamos começar aqui. Eu pego meu tecido preto, aqui nas tiras, eu já cortei, você vai cortar uma tira, aqui já tá a minha tira aqui, ó. 2,5 polegadas ou 6,5 centímetros. E aqui, ó, você pode tanto costurar a tira toda com outra cor, se você vai fazer muito, né? Porque o bonito dessa técnica é você variar as cores. Então, eu não aconselho a fazer uma tira de cada. Você pode fazer metade ou, de repente, um pedaço. Aqui eu tenho esse retalhinho aqui, e eu vou fazer esse tantinho aqui, ó, tá? Que vai dar praticamente uns 2 aqui. Vou tirar esse pedaço aqui. E vou aqui costurar. Então, é muito fácil. Você costura um no outro, tá? Eu costuro aqui como se eu fosse costurar uma tira na outra. Não tem segredo nenhum. Ou você pode cortar o quadrado individualmente, como eu fiz aqui, ó. Tá? Ó. Você costura um quadradinho no outro. Também, se você quiser fazer individualmente. Então, são duas maneiras de fazer. Ou você costura em tiras, ou você costura individual. O importante é que depois... você corta e costura um no outro. Então, eu vou costurar esse pedacinho aqui bem rapidinho pra mostrar.
Ó, muito fácil. Aqui você pode vincar, ou você pode passar, também se você quiser. E aqui nós vamos cortar. Então, nós vamos cortar, deixa eu achar minha régua, tá aqui. Aqui nós vamos cortar 2,5 polegadas, ok? Então, 1, 2, e vou cortar um pouquinho maior aqui, porque eu tenho que tirar essa auréola que tá aqui do lado. Aqui eu vou conseguir fazer 2, com esse meu retalhinho aqui. Agora aqui vou fazer do outro lado, vou tirar essa parte aqui fora. Ó, eu vou fazendo assim. Eu acho mais fácil, quando eu faço uma quantidade maior, eu costumo fazer em tiras, tá? Esse aqui eu aproveitei o retalhinho que tava aqui. Mas se você quiser cortar individualmente, costurar individualmente, cortar, né, cortar o retalhinho individualmente, costurar individualmente, à vontade. Quando você tem eles assim a cada 2, o importante é você ter sempre 2 assim, ó, né? 2 cores. Aí eu junto agora 4 cores. Sendo que o preto eu mantenho o mesmo e eu vario essas cores, as outras cores eu posso variar. Aí eu tô trabalhando com a costura deitada, eu coloco um pra lá e um pra cá. Esse aqui também já ensinei muitas vezes. Eu coloco 2 alfinetinhas aqui pra prender as orelhinhas aqui deles. Essa margenzinha de costura aqui. Ó, e eu vou pra máquina e agora eu costuro um contra o outro. Bem fácil. Ó, aí você vinca ou passa. E daí eu faço vários, tá? Eu faço várias cores, ó. Eu costuro primeiro, dependendo do tamanho que eu queira fazer o meu projeto, eu faço vários desses aqui, ó, vários forpetes. Ó, e aqui tem alguns ainda para costurar, certo? E esses aqui que eu costurei antes. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é, quando eu trabalho com tecido preto, eu não gosto de usar, eu gosto de usar fio preto, tá? Esse aqui tá com fio branco, que às vezes, ou ele já era de outro projeto que eu aproveitei, alguma coisa, às vezes a gente tá querendo fazer rápido, com preguiça de trocar o fio da máquina. Mas o conselho que eu quero dar é que se você trabalha com fio preto, com tecido preto, você procure usar a linha preta, porque às vezes, se você precisar esticar, ele pode aparecer aqui, ó, tá? Pode aparecer o fio branco aqui. Ao passo que você tá com fio escuro, ele não aparece. Então esse é o conselho que eu quero dar. Agora vamos para o HST, tá? Então nós temos os HSTs aqui. Vou fazer um aqui para vocês verem como é que é fácil. Tanto faz você riscar esse lado aqui, quanto aqui o lado preto. Não tem problema nenhum. Vamos pegar uma... Aqui nós trabalho com giz, essa minha lapiseira branca. Você risca no meio, diagonal, de ponta a ponta, da diagonal. E você costura 1/4 aqui, polegadas para cá, 1/4 de polegada para cá. Se você tem dificuldade para costurar, não tem uma costura muito reta, eu vou te aconselhar até que você pode riscar assim, ó. Pode fazer 3, ó, faz um no meio, aí você coloca o 1/4 aqui, né, em cima do risco que você fez, ó, e faz outro risco aqui. Quem tem dificuldade e não tem uma costura muito reta, pode fazer assim, aí vai costurar aqui e aqui, certo? Quem quer fazer rápido e acha que não precisa riscar para costurar, risca só no centro. E depois é só ir para a máquina, você pode colocar uns alfinetes, se você quiser, coloca um aqui, coloca outro desse lado aqui para não sair do lugar, tá? Agora é só costurar. Aqui ele está costurado, eu tiro minhas alfinetes.
E agora eu vou cortar no meio. Eu posso passar a costura antes, depois, como queira. E agora eu vou cortar no risco do meio. E assim eu tenho 2 triângulos formando um quadrado, certo? Aí agora nós vamos pro ferro, nós vamos passar. Esse aqui fica melhor passar do que vir cá. Então, cada HST que eu faço, ele rende 2. O que eu queria chamar a atenção é que quando a gente faz... Tem uns fiozinhos aqui, deixa eu tirar. Quando a gente faz esses HSTs, você pode fazer vários. Aí quando você ligar o ferro que você passar, você já passa todos, né? E depois nós vamos fazer um pequeno esquadriamento, porque ele tem que ficar, essa medida final dele, 4 polegadas e meia. 4,5 ou 11 centímetros e meio, ele tem que ficar aqui na volta. Então, quando você costura ele, ó, ele sai um pouquinho maior, que justamente é para fazer esse esquadriamento, né, para ele ficar bem certinho. Então, aqui eu vou dar uma passada. Ó, você pode passar a costura atrás primeiro, se quiser, depois passa pro outro lado. Assim. Cada cor que eu faço de HST rende 2. Então, eu tenho sempre 2 da mesma cor. Tem pessoas que trabalham com HST e fazem somente isso, ó, tiram só os biquinhos, né? Aqui do lado. E trabalham com ele mesmo assim, do jeito que ele sai. Eu não gosto de trabalhar assim porque ele não fica uma medida apurada, uma medida bem certinha. Eu, como gosto de trabalhar com todas as medidas certinhas, então, porque quando eu costuro esses dois aqui, eles também terminam com 4 polegadas e meia ou 11,5 centímetros, né? Num quadradinho. Então, esse aqui, esses HSTs, eles têm que ficar do mesmo jeito. Se você não tem uma reguinha, que já tem o tamanho dele exato, como eu tenho aqui, ó, eu coloco, se você tem uma régua, você coloca o risco de 45 graus do meio, bem em cima da costura. E você, essas aparas da volta, você vai tirando e partindo daqui a costura no centro tem que ficar bem retinho, tá? E outra coisa que pode fazer também é girar com uma plaquinha. Eu não coloquei aqui, mas também, ou você gira o trabalho assim, ó, também dá. Mas sempre, depois eu vou fazer como para quem não tem essa réguinha aqui, que já tem 4,5, que facilita mais. Ó, assim ele fica com uma medida bem apurada, tá? Ele sai exatamente do tamanho do outro, ó. Eu faço com todos da mesma forma, tá? Aqui, ó, se você não tem essa régua já do tamanho da sua casa, você pode fazer o seguinte, você pode pegar qualquer régua que você tenha e você usa aqui, ó, a 45 graus no meio, ele fica em cima da costura e você faça a medida. Então, eu preciso de 4 polegadas e meia. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e meio. Eu não tiro as rebarbas tudo de um lado, eu tiro na volta, eu tiro um pouquinho para cada lado. Primeiro eu faço 2 lados, faço esse e esse. Eu viro e faço do outro lado, mesma coisa. A régua de centímetro, a mesma coisa. Você vai marcar lá 11,5, ó. O importante é você manter o 45 graus em cima da costura aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele tem que ficar bem em cima da costura. Então, todos os meus triângulos, né, os quadrados de triângulo, nem sei como é que chama. Eu tô tão acostumada a falar HST, que nem sei como que a gente chama aqui, quadrado de triângulos, acho que é uma coisa assim. Então, você vai passar todos esses quadrados de triângulos que você acabou de fazer, vai passar num esquadriamento,
Aí eles vão ficar todos bonitinhos, né? A quantidade que eu preciso usar. Então, eu vou agora ver aqui para fazer a montagem. Então, aqui nós vamos precisar de 8. Eu não sei se eu tenho os 8 aqui já feito o esquadrilhamento, senão nós vamos dar uma... Esse aqui ainda não tá. Esse já está. É que eles saem 2, né? Deixa eu ver aqui quanto é que eu tenho. 2, 4... O ideal é em cada bloco que você vai montar, você procurar colocar um de cada diferente, né? Para eles não ficarem se repetindo, tá? Deixa eu fazer vou esquadriar esse aqui também, que ainda não está. Então, depois que você tem costurado vários forpetes, né? Você vai fazer quantos blocos aí você queira, de repente você queira fazer uma colcha. Esse trabalho ele é muito lindo. Para colcha ele rende muito, porque ele sai blocos bem grandes. E uma quantidade de HSTs já prontos. Vamos começar a montar a nossa escada, né? Nossa escada de Jacó. Não sei, eu acho que esse nome é porque aqui no meio ele faz meio que parece uma escada. A Sheila vai mostrar aqui, aproximar. Então, cada bloco ele é composto de 4 bloquinhos desse daqui, tá? Então, você monta 2 forpetes assim, colocando os coloridos no centro, e os HSTs, a parte escura, né, o preto, ele entra aqui junto com esse para destacar justamente os coloridos do centro. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, falando agora cromaticamente, você cuida com cores muito fortes que se destacam, né? Esse trabalho, o bonito dele é você ir variando as cores todas de uma forma assim harmônica, né? Com o mesmo nível basicamente de saturação, ou que não seja muito para cima, muito para baixo. Nós já falamos até do amarelo, lembra? Então, um HST como esse aqui, com certeza, se você colocar aqui, ele vai roubar a cena toda para ele, né? Não vai ter mais para ninguém aqui no centro. Então, toma cuidado para distribuir as cores bem harmônico, né? De uma forma bem harmônica. Depois é só costurar, é bem fácil. Eu costuro esse com esse, ó, eu costuro dessa forma assim, ó. Eu costuro a cada 2, esse aqui, e eu costuro esse aqui, um com o outro. Eu só dobro, né? Dobro não, eu coloco um sobre o outro, e eu alfineto e eu vou pra máquina. E agora eu vou costurar um pra vocês verem, né? Porque eu já deixei uns adiantados aqui pra adiantar a aula. Depois de costurado, ele fica assim, ó. Então, eu faço 4 bloquinhos desse para fazer o bloco grande, tá? E o que que eu faço? Vou montar mais um, aqui eu já tenho 2 costurados para adiantar, tá? Eu faço a mesma coisa, ó, esse aqui é como se ele estivesse aqui, ó, e o outro lá. Então, depois eu costuro mais um, aí eu costuro um no outro aqui, eu tenho 2, só tem que cuidar, na hora de montar eu monto um pra cá e outro pra lá. E depois, eu já tenho aqui adiantado, eu monto mais 2, e depois eu costuro os 2 e monto o bloco maior. Aí você vai me perguntar, mas eu posso montar de outra forma? Pode, você pode montar em formas de X, assim. Mas não vai adiantar nada, tá? Não vai adiantar muito. Por quê? Porque ele tem essa sequência. Por exemplo, o primeiro, se eu montar com esses 4 se encontrando aqui no centro, depois o próximo, que eu vou emendando aqui, ele também sai um X aqui, ó. Tá? Então, ó,
primeiro bloco ele saia dessa forma, mesmo que eu monte outro igual, né, com esses aqui no centro, os HSTs, no caso depois para montar o bloco eu costuro um contra o outro. No montar aqui, eu tenho, então, ele fecha aqui e em relação a esse ele faz um X. E esse é o desenho geométrico que vai se formando ao longo do trabalho, ele vai abrindo e fechando, tá? Então é um bloco que rende bastante, ó, cada 4 daquele pequeno que eu mostrei, você costura 2, né, cada 2, aí depois, os 2 que você tem, você junta, ó, e costura, também desencontrando as costuras, ou você pode abrir a costura se quiser, tá? Se quiser abrir essa costura central aqui, também pode, não tem problema nenhum. Isso vai do seu gosto, abrir ou deitar. A montagem aqui a montagem do bloco, agora eu junto esses 2 aqui, eu vou desencontrando as costuras, ó, eu tenho uma para um lado, uma para o outro, essa para cá, essa para lá, e assim eu vou. Desencontro todas as costuras, eu vou costurar esse daqui para vocês, tá? Para nossa aula aqui agora. Então, deixa eu montar aqui. Eu vou colocando os alfinetes, ó. Procurando encaixar todas as costuras. Eu gosto mais, nesse tipo de trabalho, trabalhar com a costura deitada. Ela encaixa, pra mim ela encaixa melhor a costura, tá? Do que trabalhar com a costura aberta. Mas, eu já falei em outros vídeos, né? Isso é uma questão de preferência, uma questão de gosto. Às vezes pode acontecer isso aqui, ó, você tem uma pequena diferença de tamanho, ó. Na hora de costurar você dá uma leve puxadinha, não pode puxar demais, mas até um pouquinho ele suporta, não pode puxar muito, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Se você trabalhar com as costuras deitadas e na hora de montar você tem que ficar, cuidar, né, para que elas estejam desencontradas. Você vê que se não desencontrou, você vai lá e passa para o lado, né? Passa para o outro lado, o contrário, que dá tudo certo na hora de montar. Eu não gosto dessas alfinetes pequenas, eu gosto das maiores aqui. Ó. Então, com 4 desses pequenos, você tem um grande. Então, agora eu vou na máquina e vou costurar e emendar um no outro. Esse pequeno franzido aqui, ó, eu dou uma leve esticadinha. Opa, a máquina aqui, essa máquina não gosta de coisas muito duras. E aqui nós temos o nosso bloco finalizado, tá? Então, agora nós temos 2. Eu tinha esse aqui, e esse aqui eu já deixei ele meio pré-preparado para adiantar a aula. Depois você vai pregando um no outro, ó. Se você não quer fazer trabalhos grandes, pode fazer esse tamanho aqui com 3, você já faz um caminho de mesa. Essa emenda aqui, se você acha difícil juntar de novo as costuras aqui, é sempre aquela ideia que eu dou, né? Você pode usar uma tira que se chama sashing, né, gente? Os americanos chamam sashing. Você pode fazer um sashingzinho de ligação aqui, ó.
colocando aqui, até fininho, né? Não precisa ser muito grosso. Se você quiser, se não quiser, tá passando trabalho em encontrar as costuras, você pode também colocar um sachêzinho de ligação. Se não, é só costurar um no outro e você tem um trabalho maravilhoso. Aqui, ó, o encontro deles vai formando o X que eu falei e daí ele vai formando os desenhos geométricos. É um bloco grande, rende, fácil de fazer, você pode trabalhar com retalhos, você pode manter só o preto como a cor, né, única de todos eles e pode trabalhar nessa parte aqui dos coloridos com vários retalhos que você tem em casa, tá bom? Então por hoje é só, espero que tenham gostado, inscrevam-se no nosso canal, né, como eu já pedi lá no começo, estou pedindo de novo, compartilhem com as amigas e aproveitem bastante esse trabalho, tá bom? Beijo para todos e até a próxima, tchau!